Amém. Aqui em Gênesis 18, aqui diz que depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Então era durante o dia, talvez 3 horas, meio-dia, uma hora mais quente do dia. E Abraão estava ali esperando. Ele levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Vocês observam que Abraão estava esperando por algo. E Abraão, ele estava temeroso ainda de não estar agradando de acordo com a palavra. Ele disse: tenho achado graça diante de ti, rogo que não passe de teu servo. Então aqui você vê que chegou Elohim, chegou Deus mesmo aqui, e chegou mais 2 anjos diante de Abraão. Por que eu estou entrando um pouco nesse tema? Que as pessoas, eu tenho acompanhado algumas coisas, muitas pessoas estão preocupadas. O que vai ser agora com essa partida de Billy Graham, que era o último anjo enviado à Sodoma moderna, que foi Billy Graham e Oral Roberts, esses 2 anjos. O que será agora? Essas pessoas, elas não sabem quem são ou quem é o mensageiro delas. Eu tenho observado, ficam preocupados. Se eles já se forem, então não falta mais nada. Só falta o arrebatamento na visão dessas pessoas. Mas ela esquece que o arrebatamento já começou. Então vocês observam aqui que chegaram esses 3 anjos diante de Abraão. E Abraão se ajoelhou diante de um. E ele sabia diante de quem ele estava. E esses 2 anjos, o que aconteceu com eles? Esses 2 anjos foram pregar em Sodoma. Sodoma e Gomorra. Esses 2 anjos foram pregar lá em Sodoma. Agora, por que Abraão se prostrou diante de um? E por que Abraão não foi com aqueles anjos? É porque a mensagem deles não era para Abraão. É isso que você precisa entender. A mensagem não era para Abraão. Então as pessoas estão preocupadas sobre Billy Graham, Oral Roberts, sobre esses demais homens. Eu nunca estive e não estou preocupado com isso. Porque a mensagem deles nunca foi para mim. Então se você é semente de Abraão, e a mensagem deles não foi para Abraão, não é para você. Então eu acho que falta uma certa atenção dessas pessoas. Se a mensagem não foi para Abraão, não é para a semente de Abraão também. Agora, se você é semente, você sabe diante de quem Abraão estava. Você sabe diante de quem. Se Abraão sabia, a menos que você não é parte de Abraão, semente de Abraão. A Bíblia diz que Abraão é nosso pai na fé. E fé é uma revelação. Abraão teve a revelação diante de quem ele estava. A mensagem dos demais não era para ele. A mensagem dos demais não é para você. Se você é eleito. Se você é semente. Na mensagem eu vou ler a mensagem de Abraão restaurado.
uma passagem aqui. O Abraão diz no parágrafo 81 dessa mensagem, ele fala: agora, nós descobrimos que Abraão permaneceu ali fora. Ele era eleito. Uma igreja escolhida. Recordem, o homem que estava em carne humana, o homem comeu carne de novilho, bebeu leite de vaca, ele comeu pão com manteiga, bebeu leite. E Abraão chamou de Deus. Então Deus, quando foi na tenda de Abraão, Deus comeu, bebeu. Muitas vezes a pessoa diz assim: olha, se tomar leite faz mal, não pode tomar leite. Mas Elohim, num corpo de carne, diante de Abraão, ele comeu com ele. Ele comeu com Abraão. Agora, eu quero que vocês observem isso. Estava representando algo que possivelmente queremos que você veja. Tem algo que você precisa ver. Você não tem que se preocupar com os pregadores de Sodoma. Sodoma não foi feito para eleito, para noiva. A noiva fica sempre com a palavra. Agora observe. Então descobrimos que quando os dois homens desceram, os dois pregadores desceram para pregar. Os dois anjos desceram para pregar em Sodoma. Os dois anjos desceram para pregar em Sodoma. Elohim ficou com a igreja, com a noiva do dia. Ali estava Deus, seu profeta e a igreja. Deus, seu profeta e a igreja. Tanto que quando aquele rei, esqueci o nome, Abimeleque, acredito, ele desejou Sara. Quando ele tirou Sara de Abraão, Deus se manifestou e disse: não toque nela, porque ela é mulher de meu profeta. Então ali estava Deus, seu profeta e sua igreja. E Deus fica onde estavam seus filhos, os predestinados do dia. Eles nunca fizeram isto, aqueles sinais, esses anjos que desceram em Sodoma. Esta coisa de sinal que eles desceram ali embaixo, é mostrar o seu sinal. Mas não é o mesmo sinal que a igreja eleita teve. Se a igreja eleita teve um sinal diferente, é porque ela ficou com um ser diferente daqueles que desceram em Sodoma. A igreja eleita obteve outro sinal. E agora observe o que a igreja ali obteve. Aquele que ficou para trás com a igreja eleita, você recorde que quando ele estava conversando, ele disse, ele o chamou de Abraão, o chamou pelo seu novo nome, Abraão, porque o nome dele era Abrão. Ele disse: Abraão, onde está Sara? Sua esposa. Não era mais Sarai, era Sara. E Deus esteve com esses filhos para trazer uma promessa para eles. E que promessa foi essa? A promessa de um filho. E Abraão disse, quando ele perguntou onde estava Sara, Abraão disse: ela está na tenda atrás de ti. Aí atrás. E ele disse: eu vou te visitar, Abraão. Em outras palavras, eu vou te visitar. Eu te prometi que eu te daria esse filho. E tu cresces em minha palavra. Se você não crer, não espere nada de Deus.
Agora, eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida, e você terá esse filho. Então, houve uma promessa desse filho aqui. E Abraão descansou nisso. Abraão sabia que quando Deus promete algo, Deus não volta atrás. É isso que a igreja, a noiva, tem que entender. Se existe uma promessa de Deus para hoje, Deus não volta atrás. Deus cumpre, Deus zela de sua palavra para cumprir. Ele não volta atrás. Mas nós voltamos atrás de muitas coisas que nós fazemos. Fazemos desafios, falamos uma coisa ou outra, mas não mantemos aquilo. Começa um ano fazendo promessa para ter uma vida diferente, um comportamento diferente na presença de Deus, e logo esquecemos sobre isso. Então Deus deu essa promessa desse filho Abraão. E se você abrir a Bíblia de vocês agora em Gênesis 22, versículo 15, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Eu fiz um apanhado aqui para que as pessoas possam descansar um pouco. Amém? Está escrito. Gênesis capítulo 22, versículo 15. Está escrito. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, como as areias que estão na praia do mar. E a tua semente possuirá as portas do teu inimigo. A tua semente possuirás a porta do teu inimigo. Agora veja bem, só para concluir, ele diz: em tua semente, no versículo seguinte ele diz: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste a minha voz. Agora vocês observem uma coisa aqui, que Deus está dizendo para Abraão, que eu abençoarei grandissimamente a tua semente. E essa semente ia prosperar, nada ia chegar sobre ela, e as portas e possuirá as portas do teu inimigo. Então vocês observam como que foi com Abraão, onde nós começamos a ler em Gênesis 18. Ali onde Deus disse para Abraão que daria para ele a promessa, que daria o filho a ele, ele creu naquilo. Ele creu na palavra de Deus. E agora aqui, e Abraão é nosso pai na fé, as escrituras dizem. Então os filhos de Abraão possuirão as portas do inimigo. Então isso não é para toda a igreja, é para os filhos na fé de Abraão. Então se você não tiver a mesma fé de Abraão, essas coisas não são para você. É o que Deus está dizendo aqui. Vocês observam que lá atrás Abraão teve o entendimento da palavra. Abraão se prostrou diante de Deus, não diante dos anjos, porque a mensagem daqueles anjos não era para ele. Aqueles anjos eram para pregar em Sodoma, não era para a igreja eleita. Agora que você está entendendo que aqueles filhos de Abraão, as portas, eles possuirão as portas do inimigo. Então assim como foi com Abraão, será com as sementes dele, que são vocês. Como foi com ele, é com a semente. Ele sabia quem ele estava adorando. Ele sabia diante de quem ele está. Então hoje, se a pessoa está no tabernáculo da mensagem aqui, está em outro lá na frente, ela não sabe aonde ela está. Ela não sabe aonde Deus está. Ela está numa Sodoma moderna e não sabe. O que livra você da Sodoma moderna é a doutrina. Abraão estava na doutrina. E a doutrina é de Cristo, a doutrina não era de Jesus.
A doutrina de Cristo. Cristo é o Espírito Santo. Então a doutrina, o dono da doutrina chegou até Abraão e Abraão ficou com ele. Abraão ficou com ele. E vocês observam que a obediência de Abraão de não negar esse filho, onde nós lemos aqui, olha o que isso gerou. Olha que bonito. Deus, William Branham diz, que promessa, por causa da obediência. Irmãos, tudo é por causa da obediência. Não queira se sacrificar. As pessoas querem se sacrificar para ser crente. Você vai para o inferno. Você não tem que se sacrificar para ser crente. Porque já houve um sacrifício feito. Aqui o profeta está dizendo que promessa, por causa da obediência. Obediência é o que Deus quer. Agora, obediência é o que Deus quer. Agora, se você não sabe quem é Deus, como você vai obedecer Ele? Gente, isso daí é tão profundo. Por não saber quem é Deus, as pessoas obedecem à igreja. Fica postando coisinha sem sentido, porque não sabem quem é Deus. Então, Deus quer obediência. Obediência é o que Deus quer. Certa vez foi dito que obediência é melhor do que sacrificar. Obediência é melhor do que sacrificar. Mas obedecer quem? Se as pessoas soubessem a quem elas rendem culto, a quem elas são obedientes, elas não estariam preocupadas porque o Oral Roberts, Billy Graham assim foi. Como que você vai se preocupar de algo que a mensagem não é para você? A mensagem de Billy Graham nunca foi para mim. Eu falo isso ciente do que eu estou dizendo. Não estou em Sodoma. Abraão estava fora de Sodoma. Mas os anjos precisou ir em Sodoma para tirar Ló de lá. Mas a igreja, a noiva, estava fora. Então, irmãos, quando você está fora, é porque você está na doutrina. Igrejas tais não te movem, porque você sabe aonde você está posicionado. A obediência é melhor do que o sacrificar. Obedecer ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício que você possa fazer. Qual que é o maior sacrifício que você possa fazer? A obediência ainda está acima. Então você não precisa fazer nada. É isso que as pessoas não entendem. Você não precisa fazer absolutamente nada. A árvore está plantada aí fora. Ela não se esforça para dar manga. Porque a lei da natureza já diz para ela produzir. A lei da natureza de ovelha que está em você já diz para a lã vir e ela vem sozinha. Mas só que às vezes a pessoa é um cabra, como dizem lá fora, um cabra macho, uma cabra, jamais vai produzir lã. Vai se esforçar para dar lã, mas cabra não tem. Cabrito, bode não tem. Agora, estamos face a um grande texto essa noite. Que texto é esse? Ele disse, o patriarca Abraão. Patriarca, vem de pai. Patriarca Abraão. Então você tem uma genealogia. Isso aí não foi porque você conseguiu, é porque ele, através de Deus, essas coisas, e Abraão ali, o instrumento na mão de Deus, essas coisas chegou fácil para você. O patriarca Abraão, que foi chamado o pai da fé. O pai da fé. O seu patriarca, ele é o pai da fé. Por que não vai ter fé em você então? E o que é fé? Fé não é para você curar um machucado na sua mão. Fé é um entendimento. Fé é uma revelação. Se Deus está no nosso meio, se você não tem fé, você não sabe quem é Ele. Você conhece Deus através da palavra. Quando Jesus estava andando com aqueles discípulos a caminho de Emaús, eles começou a arder o coração deles. Porque alguém estava falando com eles. Eles entenderam depois quem era.
Então, se a palavra de Deus, se a doutrina está sendo falada aqui agora, e você não sente um calor no coração, você não sente uma vontade de mudar a sua vida, é porque essas coisas não é para você. Faça qualquer outra coisa. Foi chamado pai da fé, porque Deus lhe fez a promessa de herdar a terra e sua semente também herdaria. E é através de Abraão, que nós, estando mortos em Cristo, nós tornamos sementes de Abraão e somos herdeiros com ele, conforme a promessa. É de acordo com a promessa. Então, se a promessa foi dada para Abraão, vocês observam que Ló, por mais que ele foi para Sodoma, ele era parte de Abraão e não podia ficar lá. Ele era parte de Abraão, ele não podia ficar em Sodoma. Por mais que a Sodoma tenta segurar alguns filhos de Deus, se ele é parte de Deus, aquilo não vai segurar ele. Mas aqueles que não são parte, ele se sente bem em qualquer lugar. O William Branham diz com ele que ele não vê a hora que a igreja se abre para ele estar ali. Ele é um dos primeiros que chega. O primeiro que chega é quem? Lembra do culto que nós tivemos? Que o profeta já disse? O primeiro que chega é Satanás. Aí a pessoa diz, mas o pastor já está ali. Mas Satanás chega primeiro que ele. Satanás já está ali, olha, fazendo com que o culto não saia, fazendo com que a pregação, vocês não entendem a pregação, fazendo com que aquele homem se perca nas escrituras para você não se alimentar corretamente. Satanás está onde a palavra de Deus está. Observa isso. E como foi falado em outros cultos, cada tabernáculo da mensagem tem um ministro de Satanás ali. Não é vantagem para Satanás derrubar uma pessoa, se bem que ele derruba, mas a intenção dele é derrubar quem está à frente do trabalho. Porque se ele derrubar o homem que está à frente do trabalho, o homem cai, sai da presença de Deus pregando. Aí você fala, é impossível que ele não tenha caído. É impossível ele ter caído, ele prega tão bem. É quase igual, prega tão bem, mas caiu. Mas caiu. Agora, Abraão foi apenas um homem. Não tinha nada de especial. Deus não chegou a chamar-lhe antes de uma determinada idade, ao que temos registro, até completar seus 75 anos. Sua esposa, que era sua meia-irmã, com 65 anos. Nessa ocasião, eles provavelmente já estavam juntos desde que eram jovens. E ela era infértil, não podia ter filhos. Deus chamou para uma separação completa, para separar-se do resto do mundo, e de todo o seu povo, e de todos os seus parentes. Havia algo especial para fazer, para ele fazer. Então, quando Deus tem algo especial para você fazer, ele vai separar você de tudo. Foi assim com Abraão. Por que não vai ser assim com a semente? Com a semente de Abraão? A menos que não seja. Irmãos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que você sinta aquela necessidade, aquele problema, aquela doença, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, aquilo é para você. É para o bem dos que amam. Quem ama vive a palavra. É isso? Amém. E quando Deus espera que você faça algo especial, Ele exige uma separação completa de qualquer dúvida. Existe dúvida em você? Deus está dizendo para você se separar dela. Será que isso é verdade? Será que não? Se existe dúvida, Deus não pode agir com você ainda.
Ele exige uma separação completa de qualquer dúvida. O eleito não duvida. O William Branham diz: duvide de suas dúvidas. Uma das coisas que faz o homem cair e não prosseguir com a palavra de Deus é que ele quer saber como que Deus faz as coisas. Você não tem que saber, você tem que crer. Você não tem que saber. Por que eu vou saber? Eu tenho que saber que Deus está fazendo. É só isso. Mas o homem ele quer saber, não. Como que Deus pode abrir o mar? Como que Deus pode fazer determinada coisa? Como que uma virgem pode conceber? Mas ela concebeu. Então você só precisa crer. Você não precisa questionar Deus. Sabia que quando você questiona um pregador da palavra, se Deus estiver nele, você está questionando a Deus? Se aquele homem se rende aos pés de Deus para trazer a palavra para você, e se você não crê nele, você não está crendo em Deus. Perdeu a salvação. Toma cuidado. Toma cuidado com isso. Você tem que chegar à obediência completa. Obedecer o que Ele diz. Deus exige. Você não pode fazer isso de forma diferente. E agora, Ele sempre dá um exemplo. E que exemplo foi esse? Esse foi o seu exemplo de uma completa separação. Separação do que ele diz? Separação de toda a sua família, de todos os seus parentes e de todos, e assim por diante, para andar com uma vida separada a Deus. Mas para isso você tem que se separar. O que está te impedindo de andar? Às vezes, os nossos planos, a gente coloca eles diante de Deus. É aquilo que impede a gente de andar com Ele. Então, não separamos ainda. É fácil andar separado, andar sem Deus. Observa um homem que continuava com Deus, falando de Abraão. Os anos passaram, nada aconteceu. Mas ainda assim, Abraão ficou firme. Já pensou? Você faz um plano de uma determinada coisa aí, de ter uma casa boa, um carrinho bom. Isso é normal, você querer ter uma casa, não é querer demais. Eu acho que o homem trabalha e querer ter uma casa para morar, um carrinho bom para andar, não é querer demais. Isso não é querer demais. Mas só que quando você vê que nada está acontecendo, o mundo está seguindo, o tempo está seguindo, você está se envelhecendo. E aquela promessa, aquela esperança que você tinha não chega. Qual que é a tendência da pessoa? É desistir de Deus. Ah, Deus não cumpre a sua palavra. É isso que acontece. Então Abraão ficou firme. O que aconteceu com ele? Ele diz: não desanimou. Ele nunca duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus. É isso, irmãos. É importante a gente levar para esse lado, mostrando quem foi Abraão, a preocupação que ele teve, a fé que ele teve, porque se você é semente dele, você vai aprender como foi. Pô, se foi assim, eu vou fazer o mesmo. Eu vou buscar um pouco mais a Deus. Se eu busquei Deus um pouco de manhã, eu vou buscar um pouco mais à tarde, vou buscar um pouco mais à noite. Foi o que eu estava conversando com o irmão Antônio hoje de manhã. Ele passou aqui em casa, nós conversamos um pouco. Eu falei, às vezes aquela plantinha está morrendo ali, se você pegar e em conta-gotas, você vai lá e clima um pouquinho nela. Você já fortificou ela um pouco. 2 ou 3 horas depois, você vai lá, você pinga mais um pouquinho. Você está alimentando ela. Então, quando você traz a palavra de Deus para a pessoa, a palavra pura de Deus, e você fala um pouco de Deus para a pessoa, se for um eleito, aquilo vai fortalecer ele mais um pouquinho.
Você prega mais um pouco, leva a palavra mais um pouco, outro dia. Aquilo vai fortalecer aquela pessoa mais um pouquinho. Irmãos, é dessa forma. Quando você faz o bem para a pessoa, um professor de faculdade, ele me diz, ele falou assim, olha, sempre quando você for conversar com alguém, se alguém parar para falar com você, se for apenas 5 minutos, seja educado 5 minutos, que vai ajudar muito aquela pessoa lá na frente. E a nossa vida é assim, um pouquinho que você faz aqui. Prega mais um pouquinho. Leva o evangelho mais um pouquinho. Aí a flor vai se abrindo. Aquela plantinha que ia morrer, ela começa a crescer. Muitos têm tempo para fazer visita. Né? Às vezes você fica chateado, às vezes a pessoa fica doente, você queria estar na casa da pessoa, fazer uma visita, mas você não pode, você tem um compromisso com o trabalho. Se você falta no seu trabalho, a pessoa é uma pessoa endemoniada, ela chega com uma advertência ou alguma coisa, uma suspensão para estar aqui para você. E quando você perde um dia, você não perde um dia, você perde muito mais do que isso. Quem trabalha registrado sabe disso. Então, observe, anos após anos, à medida que passavam, sem dúvida, que muitos críticos vinham e diziam, porque Abraão teve a promessa de um filho. Eles diziam, Abraão, pai das nações, esnobando ele, pai das nações, quantos filhos você tem agora? Isso não o fez duvidar. Isso não fez duvidar da palavra de Deus. Isso não o fez duvidar. Sem filho. E Sara havia passado do tempo da vida. Do tempo da vida. E de dar a luz. Claro, muito depois da menopausa. Mas ainda assim, Abraão cria em Deus. Do mesmo modo. Ele fez os preparos para o bebê. Vocês observam que Sara, a situação que ele estava. Eles estavam fazendo os preparativos para a criança vir. Fez os preparativos para o bebê. Porque Abraão sabia e estava certíssimo de que Deus não podia fazer uma promessa que não fosse suficiente para sustentá-la. Então, se existe uma promessa de Deus na sua vida, então você pode ter certeza que Deus vai sustentar aquilo. Porque a promessa é dele. A promessa é de Deus. A promessa não é de pregador. A promessa é de Deus. É por isso que a Bíblia diz, a promessa é para vós, para vossos filhos, para tantos quanto o Senhor vosso Deus chamar. É Deus que chama. É Deus que faz. Sua semente deveria pensar a si mesmo. A semente de Abraão tinha que pensar da mesma forma que Abraão. Eu não posso ter filho. Pronto, não vai ter. Vocês observam que a pessoa tem diabetes, ela fala, a minha diabetes. É dela já. Já se apossou da doença. Aquilo não é seu. Aquilo não é seu. Quando Jesus morreu por você, ele diz, Pai, já está pago o preço. Por que agora você vai estar falando que aquilo é seu? Às vezes você se torna um derrotado. Independentemente de quão irreal pareçam as coisas para você. Quão inatural pareça para a mente humana. Ou para a mente natural. Entretanto, Deus não pode fazer uma promessa que Ele não pode suficiente cumprir. Ele sempre vai cumprir o que Ele fala. Vocês observam a Bíblia desde o início. Toda a promessa de Deus se cumpriu. Toda a promessa de Deus se cumpriu. E por que Deus não vai cumprir a promessa dele hoje, que tem uma promessa para hoje? Você sabe por que Deus não vai cumprir? É porque nós não cremos.
Não é que Deus não vai cumprir, é que nós não cremos que Deus pode fazer. Aí a pessoa vai com determinada doença, é porque ela não crê que Deus pode curar. Ela não crê que aquilo já foi curado. Deus não pode te curar mais. Deus não pode te salvar mais. Por que isso? Porque Ele já te salvou. Quando Jesus falou, está tudo consumado, você já foi salvo lá. Tudo já foi feito. É que nós estamos esperando Deus fazer algo. Estamos esperando Deus fazer algo quando tudo já foi feito. Estamos esperando você virar crente. Você não vira crente, você já é. Fulano era isso, hoje virou crente. Não, você já é. Você sempre foi. O William Brown disse que você vai descobrir, um dia, você vai descobrir que nunca esteve perdido. O cristão vai descobrir que ele nunca esteve perdido. Porque você estava num ser sobrenatural, Deus. Um Deus eterno. Um Deus que viu o seu final antes do princípio. Se Ele viu o final do seu trajeto, Ele já teria como providenciar algo antes para te pegar lá na frente. Ele já tinha visto a transformação de vocês antes que o mundo fosse mundo. Ele sabia quem iria aceitar e quem iria rejeitar. Ele sabia quem iria permanecer com a palavra e quem não iria permanecer. A pessoa deixa de permanecer com a palavra dentro da igreja. Não é, não, eu não vou mais na igreja, vou cortar o cabelo, vou passar batom, não. Você deixa de estar com Deus dentro da igreja. Você deixa de estar com Deus na palavra. Não deixe as dúvidas dominar vocês. Muitas vezes nós focamos no ambiente, esqueça o ambiente. Esqueça o ambiente. Deus não está nas grandes coisas. Aqueles que acham que Deus está nas grandes coisas, perdem o que Deus está fazendo. O que entra na sua mente vai determinar o que sai dela. Observe o que está saindo da sua mente hoje. É porque ele já estava lá. O que entra vai determinar o que vai sair. Aí você tem algo contra teu irmão, é porque ele já está determinado lá na sua mente. E a boca fala aquilo que o coração está cheio. E se o seu coração está cheio de Deus, então o que está determinado na sua mente é o que é? A palavra. Como que a pessoa envia o Espírito Santo a outra? Quando você ora por um irmão, e aquele irmão é curado, você enviou o Espírito Santo para ele. Por que você enviou? Porque você tem. Você só pode dar aquilo que você tem. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Seu coração está cheio de Deus. Não tem como você enviar ódio para o teu irmão. De Deus saiu o amor. Deus amou o mundo. E dele saiu o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Filho. Independentemente de qualquer coisa. Então quando você ama, aquilo está em você. Aquilo que está na tua mente vai determinar o que vai sair da tua boca. A boca do homem ela pode trazer bênçãos ou maldição. Amém? Somente a semente, irmão, coloca isso na cabeça de vocês. Somente a semente real falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele, você foi comprado. Mas para isso teve que haver um homem chamado Abraão lá atrás, nosso pai na fé. E essas coisas que vieram hoje foi só pela semente, para a semente. As coisas não veio para outro ser, a não ser a semente de Deus. Irmão, se Abraão entendeu quem estava falando com ele, a semente de Deus, a semente de Abraão hoje, elas vão entender quem está falando com ela. Elas não vão se aventurar, elas vão descansar na palavra. A mensagem dos anjos que foram a Sodoma não era para Abraão, era para resgatar aquele que estava com Abraão, porque era parte dele. Então a mensagem de hoje é para resgatar aqueles que são parte de Deus. Somente para isso. Nós queremos salvar as pessoas, mas isso não é trabalho nosso. O trabalho é de Deus mesmo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Vou passar para o irmão Marinho, não sei se as irmãs vão tocar ou cantar. Mas essa parte aqui está encerrada.
Amém, irmãos?